Fala galera, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda a este, pelo menos para mim, que pena, 10º episódio da nossa série Desvendando o Segredo dos Grandes Mestres. Vem comigo! Galera, é o seguinte, algum tempo atrás, Tio Uli me deu essa oportunidade fantástica de fazer essa jornada com você. A ideia era a gente pegar o segredo dos grandes mestres, a intuição mais fundamental daqueles que se constituem mestres da humanidade, aqueles que nos ajudaram a construir essa sabedoria incrível que a humanidade tem, e pegar essas intuições, esses segredos dos grandes mestres, aplicando e fazendo relação com investimentos. O tema da nossa série de 10 episódios era esse mesmo, né? Desvendando, de desvendar, de abrir a cortina, de tirar a venda, o segredo dos grandes mestres e como é que isso pode se relacionar com a nossa perspectiva de investimento e de investidores. Desde o primeiro momento, esta série foi pensada para ser um acréscimo a esse excelente aparato técnico que você tem aqui no canal do Tio Uli. As balizas técnicas para investimento, isso tudo já está muito bem entregue. O delivery aqui no canal é incrível, muito bem entregue. O meu foco era olhar não para a questão técnica dos investimentos, mas para tentar olhar a pessoa do investidor e da investidora. Muito mais do que, ou além de balizas técnico-econômicas que ajudam você no processo de tomada de decisão de qual é a melhor estratégia, qual é a melhor direção, qual é o melhor papel, quando é que a gente vende, como é que a gente não vende, como é que a gente lê balanço A, B, C. Muito mais do que isso, porque, como já dito aqui, isso o canal já faz de maneira muito boa. O que eu queria olhar é para você como investidor, você como investidora. E aí foi que a gente fez um passeio fantástico sobre a vida destes grandes mestres. E eu comecei no primeiro vídeo falando sobre quem. Eu não podia deixar de abrir essa série senão falando de W.B. Warren Buffett. Aliás, você já leu a biografia dele, recente, mais nova, lançada, biografia autorizada, lançada aqui no Brasil, leitura imperdível, chama-se Snowball, Bola de Neve. E vejam o subtítulo do livro que é simplesmente fantástico, Warren Buffett e o Negócio da Vida. Cara, pensa comigo, olha que coisa interessante. Warren Buffett, WB, assim eu vou chamar aqui, WB, aos 6 anos de idade, o cara já vendia chiclete. Aos 7 anos de idade, ele pediu um livro sobre finanças. Aos 10 anos de idade, ele visitou pela primeira vez a Bolsa de Valores. E aos 11 anos de idade, ele fez o seu primeiro investimento. Sabe o que a gente pode dizer de WB? Que esse cara já nasceu com um talento, já nasceu com uma marca quase característica para investimento, para ler, para discernir investimento. Agora, você sabe o que é que eu gosto de WB, que para mim não é só uma questão tão simples quanto ter um talento inato para investimentos. Esse cara é considerado, como a gente viu aqui, o mago de Omaha, o oráculo de Omaha, um sábio sobre tudo. Daí esse título da Alice Schroeder, ex-analista de Wall Street, ex-Morgan Stanley, ela que escreveu essa biografia, ela dá o sobretítulo fantástico, Warren Buffett e o Negócio da Vida. Por que eu gosto desse subtítulo? Porque mostra WB não apenas como alguém talhado técnica e inatamente para o mundo dos investimentos, mas sobretudo esse cara sobre lidar com a vida. E este era o meu ponto, esta era, por assim dizer, minha premissa fundamental nessa viagem que a gente vem fazendo aqui, que era a seguinte: como, ao me tornar uma pessoa melhor, eu automaticamente vou me tornar um bom investidor. Porque sendo alguém melhor, isso vai impactar no meu processo de investimento. E aí, eu falei no vídeo 1 sobre WB, aí começamos a olhar agora os grandes mestres do passado. E aí, no vídeo número 2, olha de quem eu falei.
eu falei de um cara chamado Sócrates, que você conhece muito bem, filósofo grego que viveu lá há muitos anos antes de Cristo. E a lição que a gente viu de Sócrates foi a sua frase, atribuída a ele, mas que a gente pode ser maiores detalhes, a frase clássica dele, né? Tudo que sei é que nada sei. E a gente fez uma ligação muito legal dessa frase com nossa capacidade de investimento, olhar e perceber que ninguém tem toda a verdade sobre, por exemplo, caminhos de investimento. E esse foi o nosso primeiro grande mestre. Daí a gente avançou para um cara que foi inclusive discípulo de Sócrates. A gente olhou Platão e a gente viu em Platão, pegamos a lição dele, sabe qual? A luz está no fundo da caverna. Eu fiz uma aplicação histórica muito legal, dizendo o seguinte, que muitas vezes nossa capacidade de investir não está relacionada somente à nossa habilidade de ler o que está vindo pela frente, mas de historiar, de olhar para trás. A luz nem sempre está na nossa frente, ela está atrás de nós. Daí a gente avançou mais para um outro cara, esse menos conhecido, um cara chamado Epiteto. Epiteto foi um escravo que se tornou um filósofo estoico maravilhoso, e esse cara teve uma frase fantástica. Ele disse, e a gente viu aqui no vídeo, ele disse: ninguém pode tornar-se senhor de si mesmo enquanto não se controlar. A ideia de que ninguém pode tornar senhor de si mesmo sem vencer a sua própria escravidão. Aquela capacidade de olhar e dizer: eu me torno senhor de mim mesmo pela via do autocontrole, do autoconhecimento. E como isso é importante no contexto de investimento. E depois a gente avançou mais ainda. Eu peguei um cara mais controverso, esse sim, um cara chamado Sêneca. Sêneca, um grande filósofo que foi um dos conselheiros de um dos mais sanguinários, mais loucos imperadores romanos, um cara chamado Nero. E Sêneca foi uma contradição ambulante. Um pensador fantástico, cujas biografias mostram como muitas vezes faltou a Sêneca coerência, viver aquilo que ele simplesmente ensinava. Ele tem sido olhado ao longo desse tempo todo como alguém que ele não walk the talk, ele não encarnou aquilo que ele pregava, e sobre muitos aspectos. E qual foi a lição que a gente tirou para o contexto dos nossos investimentos? Cuidado com as contradições. E aí a gente fez esse primeiro momento, né? A gente foi para Sócrates, Platão, Epiteto, Sêneca. Tem uma curiosidade aqui, tá? Eu vou passar uma linha aqui, ó, uma linha pontilhada, só para mostrar o seguinte para vocês. Eu peguei 4 filósofos. Esses caras aqui vêm do mundo da razão, do mundo do pensamento, que é fantástico. Sem razão, sem conhecimento, eu quero te dizer, ninguém se torna alguém melhor. Que coisa boa a gente ter canais de conhecimento, que coisa boa a gente ter acesso à informação. Eu termino as minhas aulas sempre falando de que os negócios precisam de pessoas-chave. E eu faço meio que um acrônimo, né, um acróstico com essa palavra-chave. Cada letra C, H, A, V, E é uma palavrinha. E o C é o ser de conhecimento. Eu digo que todas as pessoas que podem fazer diferença na vida são as pessoas que adquirem conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tiver, evidentemente, melhor. Claro que segue seu conhecimento, habilidade, atitude, papá, essas coisas que você sabe muito bem. Mas que coisa legal a gente poder olhar e pegar esse conhecimento. Olha o que aconteceu aqui com esse canal. Olha aqui. Muitos e muitas de nós, a gente vem aqui no canal Notwood buscar o quê? Parâmetro, conhecimento para a gente investir melhor. E aí a gente encontra os meus vídeos e de outros e outras pessoas aqui que simplesmente avançam para além da simples probabilidade técnica, do simples Excel, dessas coisas que são fundamentais. Mas que eu quero te dizer, a vida, ela é muito rica para ser reduzida a apenas um aspecto técnico. Por isso que eu peguei esses caras, grandes
sábios do passado, grandes pessoas que lidaram com conhecimento, filósofos de primeira linha. Peguei Sócrates e Platão, os dois gregos, e peguei Epiteto e Sêneca, os dois romanos. Os caras, o mundo greco-romano era incrível, gente. Os caras que dominavam a cena naquele momento. É como se eu te dissesse o seguinte, ó, Sócrates, Platão, Epiteto e Sêneca. Claro, tá faltando muita gente aqui nessa lista, muita gente. Mas quero te dizer que eu peguei, num certo sentido, a nata do pensamento daqueles dias para trazer para a gente, fazendo aplicação com o mundo dos investimentos. Aí, o que eu fiz? Eu fui para pegar mais 4 mestres, aí já não mais ligados à filosofia, mas 4 mestres religiosos. Então eu fui para o primeiro desses mestres, aí não mais mestres ligados à filosofia, mas mestres religiosos. Qual era a ideia? Juntar aquilo que trazia-nos o mundo da razão, da filosofia, para o mundo do coração, que é aquilo que a religião pretende fazer e tocar. Como é que eu pego esses insights da razão, esses insights da alma e junto isso com investimentos? Isso é o que eu fiz aqui junto com você. Então eu peguei esses 4 filósofos aqui e depois peguei 4 mestres religiosos. Quem são eles? O primeiro que a gente viu do lado de cá foi um cara chamado Lao Tse. Esse menos conhecido para nós aqui no Ocidente, mas um cara fantástico. Um cara que trouxe para a gente uma lição muito importante, falando sobre a água no azulejo, sobre o poder da constância, né? E ele, na sua adolescência, olha para os seus amigos e pergunta: o que é mais forte, o azulejo ou a água que bate nele? E observando uma casa que estava próxima, ele leva os seus amigos e faz com que os seus amigos percebessem que o azulejo não é mais forte do que a água. A água vai causando fissura nos azulejos, mas o poder que a água tem não é o poder do martelo, não é o poder da escavadeira, não é o poder da dinamite, pá, estoura tudo. É a suave constância. E aí a gente viu que Lao Tse nos ensina que a vida, quando feita com determinada constância, quando feita com determinada suavidade, mas ali, ó, essa vida faz toda a diferença. E a gente viu como é que isso se conecta com o investimento. Daí a gente avançou para um outro grande mestre da religião, um mestre chamado Moisés. E em Moisés a gente viu uma lição preciosíssima. Que lição foi essa? Moisés nos ensina que é no deserto onde a gente realmente prova que a gente é bom. Nem sempre o melhor piloto é aquele que simplesmente cruza os ares com céu de brigadeiro. É na turbulência que a gente testa as nossas mais profundas habilidades. E Moisés, cara nascido no deserto, acostumado com o deserto, ele traz essa lição fundamental para a gente. Falei nesse vídeo, falei sobre a crise de 2008 e como aqueles que conseguiam gerir e tomar decisões financeiras no meio daquela crise, eles foram simplesmente pessoas muito mais acima da média. É no deserto onde os grandes investidores são provados. Aí a gente avançou, a gente foi para um outro grande mestre religioso. Esse sim, um cara chamado Buda ou Siddhartha. E aí a gente pôde observar lições preciosas da vida desse cara, mostrando pra gente, nesse vídeo eu falei a partir de um insight preciosismo dele, falando sobre que empresas são boas para o mundo, como é que a gente pode direcionar dinheiro e os nossos investimentos somente para empresas que são importantes para o mundo e que são boas para o mundo. Mais do que importantes, né? Que são boas. E eu fiz um desafio neste vídeo aqui. Eu fiz um desafio. Você venderia um ativo, você perderia dinheiro somente para investir em empresas que nesse momento possam não trazer o melhor retorno, mas são as melhores empresas para o mundo. A gente precisa de negócios que possam fazer com que esse mundo continue e possa ser gerado, possa ir se transformando num mundo melhor. A gente tem que extirpar do cenário econômico empresas que só fazem ou que fazem mal para o mundo. Por isso, o mercado financeiro como uma das suas mais potentes forças, eu e você como investidores e investidoras, a gente sem dúvida alguma tem um papel extremamente importante. Onde a gente bota o nosso dinheiro,
aí é onde a gente pode estar colocando o nosso coração. Onde a gente bota o nosso dinheiro é onde a gente, de alguma maneira, pode estar direcionando para que lugar a gente quer que o mundo vá. Deixar de pensar a partir do seu próprio bio e olhar a coletividade, olhar para além de nós mesmos, sem esquecer da gente, sem esquecer de entender que no mercado financeiro o melhor cenário é o ganha-ganha. Ganho eu como investidor, mas ganho o mundo, porque a empresa que eu coloquei dinheiro, ela efetivamente é uma semente, uma plataforma do bem para esse mundo. E, por fim, mas não menos importante, eu trouxe o mestre dos mestres. Pelo menos para mim. Eu mostrei no vídeo que Jesus é, sem dúvida alguma, o meu mestre preferido. E a lição que a gente viu aqui foi Jesus dizendo, não perca a sua alma. Jesus quer nos ensinar e nos fazer uma pergunta. Dinheiro para quê? Se a gente tem muitos meios hoje, a questão não é muitos meios, a questão não é quais são os caminhos, a questão é para onde esses caminhos estão dando. Qual é o fim? E Jesus tem uma frase lapidar, fantástica, desafiante. Jesus simplesmente nos dá um conselho que eu te diria ser o grande conselho da vida. Jesus diz assim, em forma de pergunta, tá? Jesus olha e diz, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vale a pena você visitar esse vídeo, você vai ver nele o que eu disse que é alma, o que é alma, como é que esse negócio de alma se traduz na minha vida, o que isso tem a ver com os meus investimentos e tal. Posso te dizer uma coisa? Os investidores e investidoras mais importantes para esse mundo são aqueles que até podem ganhar o mundo inteiro, mas não fazem isso sem perder a sua alma. Sabe por que você quer sair do zero à liberdade? Sabe por que você quer ganhar mais e mais dinheiro? Por uma razão tão simples quanto eu e você podemos responder a essa pergunta ou a essa razão. Simples. Ou a gente quer liberdade, ou a gente quer o doce sabor da conquista. O fato é que a gente quer ganhar a vida. E você sabe o que Jesus diz? Eu paro aqui, dá uma olhada para mim. Jesus diz, ganhe a sua vida sem perder a sua alma. Não perca a sua alma. E aí, gente, a gente chega neste episódio de hoje. Eu comecei falando de Warren Buffett e depois eu falei de 4 filósofos, depois de 4 mestres religiosos. De quem eu quero falar hoje? Você. Quando eu pensei na série O Segredo dos Grandes Mestres, tem uma coisa que me deixou em dúvida. Quando a gente olha a vida dessas pessoas, a gente pode tender a pensar o seguinte, pô, são grandes mestres, são pessoas gigantescas, eu sou alguém estão muito longe da minha realidade e tal. Posso te dizer uma coisa? Posso te dizer uma coisa? O que caracterizava, dentre muitas coisas, a vida destes grandes mestres é que todos eles foram pessoas ordinárias. Por favor, é que a gente dá essa palavra ordinário como sendo, por exemplo, lá no interior da Bahia, de onde eu venho, na minha família, quando a gente queria dizer que alguém era mau, um mau caráter, fulano de tal é ordinário. Não é nesse sentido. Quero te mostrar o seguinte, ordinário é comum. Ordinário é alguém que opera ali, ó, no âmbito da normalidade. Todas essas pessoas aqui, todos esses grandes mestres, foram, sobretudo, pessoas comuns, pessoas como eu e como você. Eu criei essa série, ela veio do meu coração e da minha mente, porque eu quero continuar a ser, todos os dias da minha vida, um grande mestre. Quero ser um grande mestre para os meus amigos, eu quero ser um grande mestre para minha esposa, quero ser um grande mestre para os meus filhos, quero ser um grande mestre como professor, quero ser um grande mestre como investidor. E quando eu estou dizendo assim, grande mestre, é porque todas essas pessoas ensinaram para a gente de que ninguém pode ser um grande mestre se não for primeiro um grande aluno. Todas essas pessoas, de Sócrates até Jesus, todas elas sempre nos ensinaram uma coisa. Quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu preciso saber. Todos esses grandes mestres nos ensinam que eu e você, pessoas comuns, somos e podemos continuar a ser grandes mestres que possam inspirar outros
na nossa vida. Quero te dizer, cada um de nós é responsável pela nossa geração. Por isso, eu insisto com um ponto. Acordar de manhã, dormir tarde, acordar cedo, a fim de fazer desse mundo um mundo melhor. Eu e você, eu tenho certeza, nós não queremos ser pessoas que passam nesta vida sem deixar uma marca, sem deixar um legado, sem deixar uma obra. E talvez eu e você jamais possamos ser famosos e universais como esses grandes mestres. Mas eu quero te dizer uma coisa pro fundo do teu coração. Quero te dizer que tornar-se um grande mestre é um projeto para a vida e é um dos mais fascinantes projetos da existência. Foi isso que eu quis passar para você ao desvendar o segredo dos grandes mestres. E eu fiz todo esse caminho para chegar até você, que eu desejo para você. Mais do que sucesso, ou ao lado do teu sucesso como investidor, como investidora, eu te desejo que você seja uma grande pessoa. Warren Buffett entendia e continua a entender de negócios, mas o negócio mais importante que ele tem conseguido discernir é esse negócio chamado vida. E curioso que quem nos ajuda a iluminar isso? Sócrates, Platão, Epiteto, Sêneca, Lao Tse, Moisés, Buda, Jesus. Mestres da humanidade. E nesta lista, você e eu. Este é o segredo dos grandes mestres. Eu e você, nesta lista, estamos incluídos. Meu querido, minha querida, que prazer, que honra que você me deu para me acompanhar nesta pequena série do Desvendando o Segredo dos Grandes Mestres. Eu espero que você me acompanhe num curso que eu dou sobre o fluxo do desequilíbrio, uma metodologia, uma jornada, algo que eu demorei 15 anos para elaborar na minha vida, porque esses grandes mestres têm me ensinado que um segredo maior da vida é viver a vida num profundo equilíbrio, equilíbrio entre o dentro e o fora, profissional e pessoal, entre o futuro e o presente, um fluxo que tende a ser e quer ser o fluxo do equilíbrio na nossa vida. Espero te encontrar em outros momentos da nossa caminhada. Muito obrigado pelo teu tempo. Obrigado, Tio Uli, por essa oportunidade incrível, maravilhosa que você me deu. Eu sei que a minha contribuição é muito modesta, mas eu espero que mesmo modesta, ela possa ter te feito mais do que você já é uma grande mestre da existência. Abraço.